Você já clamou por justiça e teve a impressão de que Deus estava em silêncio? Já viu o mal prosperar e o bem ser esquecido? Já sentiu vontade de perguntar: onde está o Deus do juízo? É exatamente assim que termina o capítulo anterior, com um povo provocando o Senhor, zombando, questionando a presença e a justiça divina. Mas agora, em Malaquias 3, o Senhor responde, não com um castigo imediato, não com um trovão, mas com uma promessa. E que promessa! Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, versículo 1. Essa é uma das declarações mais impactantes do Antigo Testamento. Ela aponta para dois acontecimentos. Primeiro, a vinda de João Batista, o mensageiro que prepara o caminho. Depois, a chegada do próprio Messias, o Senhor que vem ao templo. É como se Deus dissesse: vocês estão me provocando? Querem ver justiça? Querem ver ação? Pois bem, eu mesmo virei. Mas atenção, essa vinda não será como esperam. Ela não será suave para os que zombam. Ela não será agradável para os que vivem em duplicidade. Por isso, o texto segue com uma pergunta poderosa. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Malaquias 3, versículo 2. Porque ele virá como fogo purificador, como sabão do lavadeiro. Ele virá para limpar, para refinar, para remover as impurezas do povo. Não será uma visita de cortesia, será uma visita transformadora. Como o ourives que aquece a prata até que toda a escória desapareça, assim será o agir do Senhor. E o propósito é claro: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Malaquias 3, versículo 3. O fogo que consome é o mesmo que purifica. A presença que julga é a mesma que restaura. O Senhor não quer apenas punir. Ele quer santificar. Quer preparar um povo que o adore com justiça, com verdade, com integridade. E o resultado disso será uma adoração que sobe como aroma suave. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Malaquias 3, versículo 4. Mas antes da purificação, vem o confronto. Chegar-me-ei a vós para juízo. Malaquias 3, versículo 5. E ele lista com clareza os pecados que serão julgados: feitiçaria, adultério, juramentos falsos, opressão aos trabalhadores, negligência para com viúvas e órfãos, exploração dos estrangeiros. E o principal, não temer o Senhor. Perceba como o juízo de Deus não é apenas religioso. Ele é ético, é social, é completo. O mesmo Deus que confronta o sacerdote infiel também confronta o patrão injusto. O mesmo Deus que abomina a idolatria também abomina o desprezo pelos vulneráveis. Esse é o retrato de um Deus que se importa com todas as dimensões da vida e que não tolera uma espiritualidade hipócrita, desconectada da justiça. Mas no meio desse juízo, há uma âncora, um lembrete da misericórdia, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3, versículo 6. Essa é uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia. O que nos preserva não é a nossa fidelidade, é a imutabilidade de Deus. Ele é constante, fiel, imutável. E é por isso que ainda há chance para o arrependimento. Ele diz: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Malaquias 3, versículo 7. Mas o povo responde com frieza: em que havemos de tornar? É a cegueira espiritual, a incapacidade de enxergar a própria condição, a autodefesa que impede o quebrantamento. Deus então vai ao ponto: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Malaquias 3, versículo 8. E mais uma vez, o povo questiona: em que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. O problema aqui não é apenas financeiro,
é espiritual. É o reflexo de um coração que não honra a Deus, que não reconhece sua soberania, que retém o que deveria entregar. A acusação de Deus é direta: vocês estão me roubando. E isso não é apenas um problema de finanças, é um problema de coração, porque onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Ao reterem os dízimos e ofertas, o povo estava, na verdade, negando a Deus a honra que lhe era devida. Estavam dizendo com atitudes que não confiavam na provisão divina, que preferiam segurar nas próprias mãos o que deveria estar no altar. E Deus, que tudo vê, não se cala diante disso. Ele denuncia a infidelidade, mas também oferece uma chance de mudança, de retorno, de restauração. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, versículo 10. Essa é uma das poucas vezes em toda a Escritura em que Deus convida o homem a colocá-lo à prova, não como um desafio arrogante, mas como um convite à fé, um chamado à confiança. É como se Deus dissesse: me testem nisso, confiem em mim, entreguem com fidelidade e vejam o que eu sou capaz de fazer. E a promessa que acompanha esse convite é grandiosa: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3, versículo 10. Observe o contraste. O povo estava retendo e vivendo escassez. Mas Deus promete que, ao entregarem com fidelidade, experimentarão abundância. Esse princípio é poderoso. Não se trata de barganha. Não é uma fórmula mágica. É um relacionamento de aliança, confiança e honra. Quando priorizamos a Deus, Ele nos sustenta. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, todas as demais coisas nos são acrescentadas. E mais, Deus promete não apenas suprir, mas proteger. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Malaquias 3, versículo 11. Deus não apenas libera bênçãos, Ele também coloca limites à ação do inimigo. Repreende o devorador, guarda os frutos, preserva as colheitas. Quantas vezes lutamos, plantamos, trabalhamos, mas o que ganhamos se esvai pelas mãos. Quantos enfrentam perdas inexplicáveis, quebras frequentes, instabilidade constante. A fidelidade nos conduz ao lugar de proteção. Nos cobre com a bênção do Deus que cuida de cada detalhe, que abre janelas do céu e fecha portas ao devorador. E tudo isso não é apenas bênção pessoal, tem impacto coletivo. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, versículo 12. A fidelidade de um povo gera testemunho. A bênção se torna visível, e o nome do Senhor é exaltado entre as nações. Mas enquanto Deus oferece restauração, o povo continua murmurando. Duras são as vossas palavras contra mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Malaquias 3, versículo 13. Eles continuam cegos, inconscientes de sua própria rebeldia. E Deus expõe o coração murmurador. Dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Malaquias 3, versículo 14. Veja o que está acontecendo. O povo passou a acreditar que obedecer a Deus não vale a pena, que a vida com Ele não traz recompensa, que o ímpio prospera mais, que os soberbos têm mais sucesso. É a teologia do desânimo, a fé que se esfria, a espiritualidade que perde o sentido diante das frustrações da vida. Mas o Senhor, em sua misericórdia, observa tudo. E no meio dessa multidão desanimada, há um remanescente. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3, versículo 16. Glória a Deus por isso. No meio da indiferença, ainda existem aqueles que temem ao Senhor. No meio do barulho das reclamações, ainda se ouve a voz dos que permanecem fiéis. E o Senhor não os ignora.
Ele ouve, ele escreve, ele registra. Há um livro memorial, um registro eterno da fidelidade dos que o temem, porque Deus vê, Deus se lembra, Deus recompensa, e Ele mesmo diz: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei. Malaquias 3, versículo 17. O remanescente fiel é o tesouro de Deus, a pérola preciosa, a herança santa. Em tempos de frieza, Deus preserva os que ainda o amam. Em tempos de confusão, Ele reconhece os que permanecem firmes. Você faz parte desse remanescente? Ainda teme ao Senhor? Ainda se lembra do seu nome? Ainda decide por Ele mesmo quando tudo parece contrário? Então saiba, você é visto, é lembrado, é guardado, e o tempo de Deus chegará. O dia da distinção, o dia em que Ele fará separação entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Esse dia se aproxima e será glorioso para os que estão firmados na rocha. O final de Malaquias 3 já começa a nos conduzir ao tom profético do capítulo seguinte. Mas ainda aqui encontramos uma afirmação poderosa que não pode ser ignorada. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3, versículo 18. Essa promessa nos remete à justiça vindoura, a certeza de que, por mais que neste mundo as coisas pareçam injustas, há um dia marcado pelo Senhor, um dia em que Ele mesmo fará separação. Neste mundo, os limites entre justo e ímpio podem parecer embaçados. A maldade muitas vezes se disfarça de sucesso, e a fidelidade é frequentemente ignorada, até mesmo desprezada. Mas Deus está atento, Ele vê o oculto, conhece os corações e garante que haverá um tempo em que a diferença será evidente. Esse ver outra vez mencionado por Malaquias é um consolo, um refrigério para quem serve a Deus, em meio à zombaria, à incompreensão e à solidão. É uma promessa de que o Senhor não deixará o justo confundido, e não se trata apenas de juízo futuro, mas de uma correção de rota no presente. Deus está sempre trabalhando para mostrar, ainda nesta vida, os frutos da fidelidade e as consequências da rebeldia. Por isso, não devemos medir nossa caminhada espiritual pelos resultados imediatos, nem pela opinião alheia, mas sim pela fidelidade ao Deus que tudo vê e tudo pesa com justiça. A partir desse versículo, somos levados a refletir sobre como estamos vivendo. Estamos entre os que servem a Deus ou entre os que apenas falam sobre Ele? Nossa vida revela essa diferença. A palavra de Deus não nos chama apenas para crer, mas para viver de forma que nossa fé seja visível. E mais do que isso, para que seja notada por Deus. É interessante observar que Deus não apenas observa nossas atitudes, mas Ele também escreve. Há um memorial escrito diante dele, um registro celestial da fidelidade daqueles que o temem. Isso nos lembra do livro da vida, mencionado em outros trechos das Escrituras, um símbolo da lembrança eterna que Deus tem dos seus filhos. E o texto diz que esses fiéis são particular tesouro para Deus. A palavra hebraica aqui indica uma posse preciosa, pessoal, íntima. Deus não nos vê como números ou massa, mas como joias que Ele mesmo lapida e guarda com zelo. No dia da sua manifestação, Ele fará essa separação definitiva, e ali ninguém poderá esconder quem é. Não haverá mais máscaras nem confusão. Naquele dia, será um tempo de revelação, de justiça perfeita, de restauração completa, e para quem teme ao Senhor, esse será um dia glorioso. Mas para os que zombam, para os que desprezam a aliança, para os que vivem como se Deus não existisse, esse dia será de grande temor. E aqui voltamos à pergunta que ecoou no início do capítulo: quem suportará o dia da sua vinda? A presença de Deus é gloriosa para os que o amam, mas é insuportável para os que resistem à sua voz. Assim como o fogo aquece e purifica a prata, mas também consome a palha, assim será a ação de Deus. E é por isso que Malaquias 3 não é apenas uma denúncia, mas um chamado, um grito de alerta, um convite ao arrependimento. Deus está dizendo ao seu povo: vocês podem voltar,
podem ser purificados, podem experimentar a minha fidelidade. E ainda hoje, essa voz ecoa nos templos, nos lares, nas ruas e aqui, agora, na sua vida. Talvez você tenha se sentido como parte de uma multidão esquecida, como alguém que tenta viver com fidelidade em meio a uma geração indiferente. Talvez tenha se sentido tentado a pensar que é inútil servir a Deus. Mas o Senhor está dizendo: eu vejo, eu ouço, eu escrevo e eu recompenso. Não permita que a frieza dos outros congele sua fé. Não deixe que a zombaria alheia cale sua adoração. Não troque a fidelidade por conforto passageiro. Seja você o remanescente que teme ao Senhor, a voz que permanece firme, o coração que ainda se lembra do nome dele. Porque no tempo certo, a justiça de Deus brilhará, e você verá com os próprios olhos a diferença entre o justo e o ímpio. Essa promessa é real e está guardada para os que perseveram até o fim. A palavra de Deus, em Malaquias 3, continua a nos desvelar um cenário onde os justos e os ímpios convivem lado a lado. Mas enquanto o coração dos que zombam se torna cada vez mais endurecido, os que temem ao Senhor vivem com os olhos fixos em algo maior. E esse algo maior é o dia do Senhor. Esse dia, embora só chegue em sua plenitude no capítulo 4, já começa a ser delineado aqui. É o dia em que Deus virá com fogo para purificar os fiéis e julgar os rebeldes. Mas também é o dia em que o Senhor exaltará aqueles que perseveraram. Malaquias deixa claro que o tempo da graça não é um sinal de fraqueza de Deus, mas de sua longanimidade. Ele está dando tempo. Tempo para que nos voltemos. Tempo para que despertemos. Tempo para que reconheçamos que a fidelidade ao Senhor vale a pena. Vivemos numa cultura imediatista. Queremos respostas rápidas, bênçãos instantâneas, reconhecimento agora. Mas a dinâmica de Deus é outra. Ele trabalha em silêncio, age no oculto, forma caráter na espera. O justo, segundo a perspectiva divina, é aquele que permanece fiel mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando parece que nada está mudando. E é sobre isso que Malaquias nos confronta. Estamos vivendo apenas por aquilo que podemos ver? Ou estamos crendo naquilo que Deus prometeu, mesmo que ainda não se manifeste? O Senhor está chamando o seu povo de volta ao altar, não apenas ao ritual, mas à essência. Ele não quer apenas ofertas, ele quer corações quebrantados. Ele não está pedindo apenas o dízimo, está pedindo entrega. A infidelidade do povo revelada nos dízimos retidos é apenas a ponta do iceberg. Por trás da retenção material, havia um problema espiritual muito mais profundo, um coração que não confiava, uma fé desgastada pela rotina, uma alma entorpecida pela frustração. Por isso, o convite de Deus é tão direto: tornai-vos para mim. Voltem, rendam-se, recomecem. Esse chamado ecoa até hoje. Porque, sejamos honestos, quantas vezes nossa adoração se torna mecânica? Quantas vezes cumprimos nossos deveres espirituais, mas com o coração distante? É possível cantar, dizimar, frequentar cultos e ainda assim estar longe do altar. Deus não quer esse tipo de devoção. Ele busca adoradores em espírito e em verdade. E quando ele encontra, ele registra. Há um memorial, há um livro, há recompensas eternas. Talvez ninguém reconheça sua fidelidade aqui. Talvez você se sinta ignorado, mas o céu te vê. E isso é o que importa. O texto de Malaquias 3 nos ensina que Deus separa, ele distingue, ele conhece os que são seus. E mais ainda, ele promete agir em favor deles. A expressão "naquele dia" é um termo profético poderoso. Refere-se ao momento em que Deus intervirá de forma definitiva na história. É o tempo em que o Senhor assumirá publicamente o governo sobre todas as coisas, onde cada joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E naquele dia, os que hoje são desprezados serão exaltados. Os que foram fiéis em meio à dor serão honrados. Os que permaneceram, mesmo quando parecia não valer a pena, serão recompensados. O mundo pode rir da sua fé,
pode zombar da sua esperança. Pode chamar de inútil a sua fidelidade. Mas o céu celebra, o céu escreve, o céu te chama de tesouro. E esse tesouro será protegido, será poupado, será acolhido quando o fogo vier. Essa é a esperança dos que temem ao Senhor. Não é uma esperança baseada em circunstâncias, mas em promessas eternas. Não é uma esperança frágil, mas uma certeza sólida como a rocha. Então, a pergunta que fica é: onde está seu coração? Em que lado da linha você está? Você será contado entre os que murmuram ou entre os que temem? É tempo de tomar uma decisão, de renovar votos, de retornar ao altar, de deixar de lado toda frieza, toda indiferença, toda murmuração. O Deus que purifica também restaura. O Deus que julga também abraça. E Ele está nos chamando hoje. Não ignore essa voz. Não endureça o coração. Não espere o dia do juízo para desejar ter sido fiel. O tempo de voltar é agora. O tempo de fazer parte do remanescente é hoje. E quem decide pelo Senhor jamais será envergonhado. O capítulo 3 de Malaquias termina com uma linha clara traçada entre dois tipos de pessoas: aquelas que servem a Deus e aquelas que não o servem. Não há zona neutra, não há meio termo. Ou estamos rendidos ao Senhor, ou seguimos guiados por nosso próprio coração. E isso não é sobre religiosidade, é sobre lealdade, é sobre temor, sobre quem ocupa o trono da nossa vida. A distinção feita por Deus não se baseia em cargos, aparências ou títulos. Ela se baseia em algo profundo: o coração que o teme e o honra. A vida que, mesmo em silêncio, é vivida como oferta. A fidelidade que permanece quando ninguém aplaude. A esperança que resiste, mesmo quando parece tola aos olhos do mundo. E Deus vê tudo isso. Ele não se esquece dos que o servem, não ignora o clamor dos que permanecem fiéis. Ele escreve, ele lembra, ele recompensa. Por isso, essa mensagem não pode ser apenas mais uma leitura. Ela exige uma resposta, uma reação, um posicionamento. É hora de refletir. Tenho servido ao Senhor com integridade? Minha vida revela um coração rendido? Ou tenho caído na armadilha da frieza, da murmuração e da indiferença? Malaquias não é um texto apenas para o povo de Israel do passado. É uma convocação urgente para os filhos de Deus de hoje. Para mim, para você. É como se o Espírito Santo estivesse sussurrando: volta, entrega, confia, eu sou o mesmo. E ainda quero fazer de você meu tesouro particular. Essa expressão, tesouro particular, carrega um carinho imenso. Não estamos falando de um servo qualquer, mas de alguém que Deus guarda como se fosse uma joia rara. Ele nos deseja, nos separa, nos trata com honra. E isso apesar das nossas falhas, apesar da nossa história. Porque o que Ele procura é um coração disposto, um espírito quebrantado, uma alma sedenta por mais da sua presença. Você pode ter errado, pode ter esfriado, pode até ter se distanciado. Mas se hoje você ouve essa palavra, é porque ainda há chance, ainda há graça, ainda há tempo. O Deus de Malaquias 3 é o mesmo que enviou seu Filho para nos resgatar. É o mesmo que derramou o Espírito Santo sobre nós. É o mesmo que está presente agora, neste exato momento onde você está. E Ele te chama, com amor, com firmeza, com misericórdia. Não desperdice esse chamado. Talvez você esteja enfrentando batalhas internas. Talvez esteja desanimado. Talvez esteja decepcionado com pessoas, com instituições, até mesmo com a vida espiritual. Mas Deus não mudou. Ele permanece fiel. Ele ainda cumpre suas promessas. Ele ainda abre janelas do céu. Ele ainda repreende o devorador. Ele ainda faz diferença entre o justo e o ímpio. E hoje, você pode fazer parte desse povo fiel, desse remanescente que teme o Senhor, desses que serão guardados como tesouro. Então, que tal orarmos juntos? Senhor meu Deus, hoje eu reconheço a Tua voz me chamando de volta. Quero ser contado entre os que Te temem, entre os que Te servem com sinceridade.
Perdoa minha frieza, minha indiferença, minha murmuração. Purifica meu coração, renova minha fé. Ensina-me a confiar de verdade na tua provisão e no teu cuidado. Faz de mim um adorador em espírito e em verdade. Escreve o meu nome no teu memorial e guarda minha vida como teu tesouro particular. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. O seu like e compartilhamento ajudam as plataformas a entender que essa mensagem é importante e mais pessoas podem ser tocadas pela palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele fortaleça o seu coração e que você permaneça fiel até o fim. Afinal, o nosso Deus não muda e os que são dele jamais serão esquecidos. Amém.